Bom dia, meu nome é Gustavo, né? Eu vou falar sobre dois textos que nós deveríamos ter lido, né, durante a disciplina de Literatura 5 e que consistia na apresentação desses dois textos. São dois textos do Stuart Hall, né? Na verdade, são dois textos que compõem um livro dele que se chama Da Diáspora, Identidade e Mediações Culturais, publicado pela editora do UFMG. E eu já peço desculpa antecipadamente, porque eu não sei se eu vou conseguir explicar bem esses dois textos, porque a escrita dele, né, é uma escrita muito densa, muito complexa, e fazer a leitura desses textos se torna algo muito difícil, né? Principalmente porque eu não sou um cientista político, eu não entendo muito de política. Primeiro, né, quem foi Stuart Hall? Então, Stuart Hall, né, é considerado um teórico contemporâneo aí dos estudos culturais, né? Ele foi sociólogo e dois livros dele, né, permeiam bastante a educação, né? Ele discute bastante esse tema. Um deles é esse, né, da diáspora, a cultura da diáspora, né, identidades e mediações culturais. E um outro livro dele se chama A Identidade Cultural da Pós-Modernidade. Esses dois livros, né, são considerados importantes para serem lidos e são esses assim mais conhecidos. Então, como eu disse, Stuart Hall, ele discute bastante a educação, né, e ele traz para a gente, né, a composição, né, como se dá, como se articula, né, essas relações culturais, essas identidades culturais, né, como que o indivíduo ele estabelece essas relações, né, baseado em quê, né? Então ele se preocupa com isso, ele dá bastante ênfase nesses estudos, né? Por isso talvez ele seja considerado o pai dos estudos culturais, né? Enfim, o primeiro texto dele, né, que se chama Notas sobre a Desconstrução do Popular, entre aspas, vai nos falar, né, sobre essa definição ampla sobre o significado do termo popular. Ele já começa então questionando o que seria o popular afinal. Depois ele começa a falar sobre essa transformação cultural, né? Por que ele escolhe fazer assim, a meu ver? Né? Porque ele tenta fazer um trajeto sobre como se constrói esse popular para poder então chegar às definições do que é popular. Ele nos apresenta três definições ao longo do texto. A primeira seria uma definição, né, que ele faz uma crítica, considerada muito tradicional. A segunda definição já é uma mais aceitável. E a terceira definição é a que ele vai propor do que seria então popular, né? Então ele faz toda essa transformação cultural sobre essa significação do popular, né? Tendo como objeto, foco, né, o povo, né? Porque esse é o objeto central desse estudo, desse texto, é o povo, e o povo, né, relacionado ao popular. E ele escolhe uma periodização para isso, né? Então, o período, né, sobre o qual ele vai falar é o período de 1880 e 1920. E nesse período, né, ele vai falar sobre a ruptura da cultura popular pós-guerra, né? Por que se deu, né, o que foi essa ruptura? Depois, né, quando ele já vai terminando o texto, ele já vai fazendo uma crítica, né, à tradição e a como ela se compõe, né, e como ela se articula. E por último, ele vai concluir, né, aí, com um pensamento que nos faz questionar se ele está sendo contraditório ou não. Por quê? Porque o tempo todo, o texto todo está falando do popular, né? Sobre a construção do popular, sobre a ideia do popular, mas ao final ele nos deixa, ele nos indaga, né? Nos deixa indagados, na verdade,
dizendo que ele não se preocupa com o popular. Que o popular é tão importante que ele não se preocupa com isso. Né? Então, seria isso uma crítica? Seria isso uma sátira, né, que ele faz? Ou será que ele realmente está sendo sincero? Né? Porque, afinal, ao longo do texto, ele nos deixa aí essas dúvidas, se ele está sendo ou não verdadeiro, se ele está se preocupando ou não, e de qual lado que ele está, né? Se ele está do lado do popular ou se ele está do lado do bloco do poder. Obviamente, conhecendo a escrita dele, conhecendo, né, o seu trajeto, né? Ele foi casado com uma feminista, então logo nós sabemos que ele está sim ao lado do popular. Mas para um marinheiro de primeira viagem, né, ele talvez não deixe isso muito claro. Bom, então se no primeiro texto o Sturt, né, ele está focado nesse popular, no segundo texto, né, que é uma continuação, o foco dele, né, o texto se chama O Problema da Ideologia, o Marxismo Sem Garantias. Então nós vemos que o foco dele aí é a ideologia e o marxismo, né? São dois focos que ele tem aí. Ele já começa, né, fazendo uma crítica às interpretações marxistas, aos ideais marxistas, né, às ideias marxistas, às contradições que as ideias marxistas possuem. E depois ele começa a focar na ideologia. Assim como no texto 1, né, ele tenta fazer todo um trajeto, né, todo um perpasso aí por essa construção da ideologia, por essa construção do marxismo, para poder chegar na problemática. Né? Então ele fala sobre o problema dos conceitos, né, dos signos, de como isso se compõe. Porque para ele, né, o problema todo está aí, nessa interpretação que se faz. Então ele pega os conceitos, né, estipulados por Marx, nas obras de Marx, né, principalmente no Capital, e depois ele vai mostrando como isso tem mudado ao longo do tempo. Né? Então ele aponta essas modificações, né, desses significados, desses signos, né, como esses significados têm variado ao longo do tempo. Obviamente, né, ele vai falar sobre o circuito dos mercados, ele vai falar sobre a produção capitalista, porque não tem como falar em marxismo e não falar nessas duas coisas, e ele vai apontar aí também os conceitos, né, do que seria esse circuito de mercado, o que seria uma troca de mercado, o que seria, né, essa produção capitalista, como se dá essa produção capitalista, né, como os indivíduos estão inseridos nessa produção capitalista, né, como a relação dentro desse mercado e dessa produção ela se estabelece. Né? E por fim, né, o que a gente pode notar então é que Marx se preocupa muito, que Sturt se preocupa muito com essa coisa da linguagem, né? A linguagem e seu poder discursivo, porque para ele tudo está relacionado à linguagem, né? A constituição do bloco de poder, né? As relações que se dão entre o povo e o bloco de poder, né? Essa ideologia que se cria, tudo está relacionado à linguagem. A interpretação que se faz por meio da linguagem, né? A linguagem que é utilizada para construir esses dois polos aí, né? Bom, então no texto 1, né, que fala sobre essa desconstrução do popular, né, Sturt já começa questionando, né, como eu já disse, o que é popular, né? Porque para ele o popular está ligado à tradição, né, ao que nós consideramos tradicional, né? Então ele prefere sugerir um novo termo, que é o de transformação cultural, né? Para ele essa transformação cultural, né, gera aí uma reforma que rompe com esses costumes tradicionais, né, excluindo então algumas formas e práticas relacionadas ao tradicional, né? E o que é o objeto dessa reforma? O objeto dessa reforma é o povo, né?
Então, o popular aí está ligado à tradição, que está ligado ao povo, né? Que está ligado a uma reforma, que está ligada ao povo, né? O povo como o foco aí. Então, esse povo, né, sempre gera, né, essa reforma sempre gera o quê? Uma cultura tradicional. E para ele, nos tempos atuais, né, essa cultura tradicional que nós temos nos tempos atuais, ela é fruto de uma crise imperialista que aconteceu nos anos de 1880 e 1920. Se a gente parar para poder pensar, né, o que teve em 1880? 1880, né, os movimentos, né, republicanos, eles estavam ganhando força. E em 1920, né, nós temos aí o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, ou seja, isso tudo faz com que se tenha um foco, né? Essa crise que teve nesses dois períodos está relacionada diretamente ao que nós temos hoje como essa cultura tradicional. Por que para ele é importante focar, né, em um período? Porque para ele nós temos que estudar um período que esteja de acordo com o nosso, que esteja parecido ao nosso. Então para ele esses dois momentos são momentos, né, que se relacionam aos nossos tempos atuais, né? Para ele estudar um período que não seja parecido com o nosso seria uma perda de tempo, né? Então, por exemplo, os anos de 1930 que ele menciona no texto seria um estudo improdutivo, né? Porque foi um tempo improdutivo para se poder estudar. Voltando à cultura tradicional, né? Nós criamos uma cultura tradicional, né? Foi criada uma cultura tradicional e essa cultura ela foi respeitada pelo império, né? Pelos dominadores. Mas como, né? Será que ela realmente foi? Né? Foi realmente respeitada? Se foi, como? E ele traz uma explicação, né, que é a seguinte: os poderosos, né, esse bloco do poder, se revoltou, né, com a imprensa na metade do século XIX e logo, né, então se acabou aí com essa imprensa. Essa imprensa no fim do século XIX se uniu à massa, uma massa que já estava madura, né, já estava ciente das coisas que realmente precisavam acontecer ou já tinham acontecido, né? E então gerou-se uma imprensa popular, uma imprensa comercial popular, né, no fim do século XIX, o que fez ganhar força com tudo isso, né? Isso fez com que o quê? Os laços do século XVIII, que estavam frouxos, né, eles fossem fortalecidos novamente. Isso gerou o que nós conhecemos hoje, ou que nós pensamos ser a democracia do qual nós estamos inspirados, né? Mas isso diz, nós apenas pensamos estar ligados a essa democracia. Então, se a gente pensar 1880 e 1920, né, que são momentos de crise, né, para ele são momentos que se relacionam ao nosso, então ele está dando foco aí para essa ruptura da cultura popular no pós-guerra, né? E aí a gente precisa, né, compreender como esses laços são mantidos com essa ruptura, né? Por quê? Porque essa ruptura ela não gera apenas mudanças de relações, né, entre as classes. Elas geram o quê? Elas geram um relacionamento, né, e uma expansão dos aparatos culturais, né? E aí vem a pergunta: o foco deles, né, se é nessa ruptura da cultura popular pós-guerra, o que é a cultura, o que é o popular, né? O que é essa ruptura? E aí que ele nos dá as três definições do que é popular. A primeira definição para ele, né, é uma definição mais comercial, mais ampla, né, que está relacionada ao quê? Aquilo que o povo consome, né, ao consumo realizado pelo povo. Então aquilo que o povo lê, aquilo que o povo escuta, aquilo que o povo compra, né? Essa para ele é uma definição mais ampla e
sobre o popular, é uma definição mais generalizada. E para ele, essa definição há dois pontos, né, a se considerar. O primeiro ponto, né, é o seguinte: o povo é bobo, né? Porque afinal o povo aprecia esses produtos, de certo modo, uma grande parcela participa, né, desse mercado, né? E com isso, as indústrias culturais, né, elas são capazes de manipular o povo, né? Então é um ponto que ele se coloca aí, até que ponto isso que essa definição de popular, que é do povo, né, que é muito ampla, que é comercial, está relacionada a essa manipulação das indústrias culturais. O segundo ponto, né, é o seguinte: eles negam que o povo é manipulado, né? Mas não existe cultura popular fora Temer do campo de forças, do campo de poder, né, de dominação cultural. Não existe, né, uma cultura popular fora disso, né? Logo, o povo está sim sendo manipulado, né? Ninguém é bobo, obviamente, né? Mas as indústrias culturais, elas têm o poder, né, e é um poder muito forte de organizar e desorganizar, né, essa cultura, né, esse povo, a fim de quê? A fim de criar uma definição que lhes convém, né, obviamente que lhes convém, porque assim eles organizam e desorganizam. Claro que isso não é fácil, né? Por quê? Porque existem pontos de resistência, né, e pontos de aceitação. Mas aí o que acontece? Sempre, né, essa cultura dominante vai buscar formar uma cultura tradicional ligada ao que lhe convém, né, como eu já disse. Então, essas relações que se dão, né, de organizar, desorganizar, montar e desmontar, né, são relações, né, culturais muito complexas. Não tem uma definição exata para ele, né? Não se pode criar uma definição profunda não, uma definição certeira sobre isso, uma definição única, porque é algo complexo. Já a segunda definição de popular, para ele, é uma definição mais descritiva, mais aceitável, né? O que seria essa definição mais descritiva? É aquela definição que está ligada ao que o povo tudo vê, ao que o povo tudo fez, ao que o povo tudo faz, né? Ao que a cultura fez e faz, né? Ou seja, aquilo que define o modo de vida dessas pessoas. E ele faz novamente, né, dois pontos a se considerar em torno dessa definição. Porque, primeiro, se nós olhamos para o verbo, né, para essa ação de fez ou faz, né, do verbo fazer, isso gera uma lista muito ampla de atitudes. Por quê? O que o povo fez? O povo criou passarinho, o povo comprou o carro, o povo fez uma revolução. É tudo muito amplo, né? Então isso gera uma lista infinita de coisas que o povo pode ter feito. E criar essa lista de coisas é o que torna essa definição também ampla demais. Por quê? Todas as ações estarão nessa lista. E o que pertence à periferia, né, é o termo que ele usa, e o que pertence à elite. É complicado também, já que os costumes eles mudam, né, de tempo em tempo. Então, aquilo que era antes da elite pode não ser mais. Aquilo que era do povo pode não ser mais, né? Então, é uma definição muito ampla. E um exemplo que ele dá dessa definição é a escola. Porque a escola define o que deve ser hoje em dia, né? O que é considerado hoje em dia costume e o que não é considerado costume. Na definição 1, o exemplo que ele dá é o exemplo do jornal Daily Mirror,
né, que o jornal, lá naquela definição 1, né, que é tudo que o povo, mas existe uma classe dominante. O que acontece com esse jornal? Esse jornal é um jornal periférico, mas que hoje em dia se tornou da elite. Então, para agradar gregos e troianos, esse jornal considera as duas linguagens. Ele não leva apenas em consideração uma única linguagem no seu jornal. A definição 3, né, que Stuart Hall propõe, já é uma definição considerada por ele mais incômoda, né? E essa definição, ela tem o quê? Ela tem um pezinho, né? Ela tem uma ponta aí na segunda definição que nós fizemos, que era uma definição mais descritiva. Né? Nós fizemos, não, desculpa, né? Que ele faz aí, que é uma definição mais descritiva, né? Então, essa definição, essa terceira definição de popular, ele fala, né, que está envolvida numa relação contínua, né, de ações ligadas às raízes de algumas classes específicas. E ele se preocupa, né, essa definição se preocupa com o processo de relações de domínio, né, e subordinação que existe, né, entre essas classes. Né? É uma definição que se preocupa com o objeto em que sentido? No sentido de status que esse objeto, né, adquire. Né? Então, ou seja, é algo que vai para além da autenticidade existente aí no objeto. Né? Por quê? Porque esse status ele muda com o tempo. Né? Ele se torna do outro. E um exemplo que ele dá são os romances, né? Por exemplo, os romances, eles não é porque no século XVIII apenas os burgueses liam, que no século XX apenas os burgueses continuarão a ler, né? Essa classe dominante vai continuar a ler, vai continuar lendo. Não, é algo que muda mesmo com o tempo, né? E se tudo muda, então tudo é dinâmico, né? Obviamente. Ou seja, algo rompido pode ser novamente construído, né, em uma outra época, que é o que ele está querendo expressar. Com isso, né, o conceito de tradição já cai por terra. O conceito tradicional, conceito de tradição tradicional, já cai por terra. Por quê? Tradição, então, não é algo persistente. Né? É algo ligado aos elementos que compõem isso, né? Que de tempos em tempos se tornam, né, e adquirem um novo formato. Esses elementos, essas culturas, elas se encontram e tomam um novo formato. Qual que é o problema desse conceito de tradição? Né? Considerar que ele é algo inalterável. E o que a gente está vendo é que não é. Porque se tudo muda com o tempo, então esse conceito de tradição, essa tradição também muda, logo nós temos aí uma dinamicidade, né, desse conceito, de uma flexibilidade disso. Né? Ou seja, esses signos, né, os signos que existem, eles não possuem um significado único. Né? Não podemos atribuí-los sempre a uma mesma coisa, né? Não podemos caracterizá-los, né? Criar o estereótipo desses signos. Não é porque um signo está ligado a um movimento de luta que ele sempre terá a mesma concepção, né? Ele sempre vai mudar. Né? Um exemplo, né, é o que ele está abordando o tempo todo, que é o termo popular, que, ou seja, esse termo popular tem adquirido, né, novas acepções. Né? O termo popular, então, ele significa o quê? Uma aliança de classes. Né? E quais são essas classes? O bloco do poder, né? Mais aqueles excluídos, que são considerados os populares. Né? Juntando esses dois, nós temos então o quê? A linha da cultura, né? A formação da linha da cultura. Né? Ou seja, uma cultura que é composta por dois, né? Por diferentes, né? Um dominante e um dominado. Né? Então, para ele, o povo precisa acordar, né, para isso.
Por quê? Porque existem linhas que querem definir o povo. Existem várias linhas que querem fazer isso, né? Existem forças que querem contribuir para uma construção de cultura popular ligada, né, a pontos históricos, né? Ao que realmente é popular. E é dentro dessas forças, né, que precisam se unir, né, que vai se gerar uma cultura, né, diferente, né? E essa cultura deve ser o quê? Um campo de engajamento e resistência, né? Essas forças precisam se unir para poder gerar essa cultura que de fato deve ser popular, né? E é dentro desse campo que se vai criar então, que se vai construir o socialismo de fato, né? E aí ele termina o texto, né? Ou seja, ele faz toda essa abordagem do popular, fazendo grandes pontuações, mas aí ele termina dizendo que ele não se preocupa com o popular. E aí que nos deixam, né, um pouco intrigados então com esse posicionamento dele. Mas em síntese é isso. Ele tenta definir o popular, né, dizendo que o povo precisa acordar para poder construir uma cultura popular diferente. O texto 2, que se chama O Problema da Ideologia, o Marxismo Sem Garantias, Stuart já começa falando que o pós-marxismo ele é mais vigoroso nos tempos atuais, né? E é o pós-marxismo que é o responsável por desconstruir e ao mesmo tempo atualizar os termos que essa teoria carrega. Dentro de um problema geral do marxismo, né, ele deseja situar o problema da ideologia. Para ele, esse problema geral do marxismo reside em um problema teórico, um problema político e um problema estratégico. Então ele recorre a Perry Anderson, né, para dizer que o problema da ideologia nos tempos atuais pode ser explicado pelo marxismo ocidental, pois é ele que dá status à ideologia. Logo, a ideologia adquire uma visibilidade, né, objetiva que está relacionada a um consentimento, que se torna então um mecanismo ideológico. A gente fazendo um gancho aí com o primeiro texto, né, existe uma relação. Por quê? Porque a ideologia ela não é uma teoria materialista. Nós não devemos vê-la como uma teoria materialista, segundo Stuart. Ela é um referencial que expressa o funcionamento das sociedades. Então, se a gente buscar aí no texto 1, o texto 1 falava justamente sobre isso, sobre essas relações, sobre a composição dessas relações, como que o discurso, a linguagem articulava essas relações, né? Então, possui aí a ideologia, ela não pode ser vista como uma teoria materialista, e sim essa teoria de funcionamento das sociedades. Segundo ele, a ideologia, nos dias atuais, é um termo que se ampliou demasiadamente. Assim, esse termo possui o quê? Distorções, né, que não foram propostas por Marx, né? Essas distorções não foram propostas por Marx, o que faz com que as massas se prendam a esses novos conceitos para poder agir. Ele tenta explicar o que é a ideologia para Marx. Na verdade, ele consegue explicar, né? Para Marx, a ideologia se refere ao quê? Às manifestações do pensamento burguês. Marx usou muito esse termo para ir contra a filosofia idealista, para ir contra os mistérios especulativos do hegelianismo, para ir contra a religião e a crítica da religião, né? E dada a amplitude do termo que Marx já sabia, ele então elaborou uma forma clássica que se compõe por uma premissa materialista que está relacionada ao contexto material, onde as coisas estão relacionadas a esse contexto material, como se compõe. Há uma tese do determinismo, né, que são os frutos do pensamento,
é o pensamento que determina as ações, e também as ideias dominantes que se relacionam às classes dominantes. Só que para Sturt, né, isso não funciona. Então ele faz uma crítica, pois ele não acha que uma classe determinada garante uma certa ideia. Isso para ele seria o quê? Um reducionismo. E ele faz uma crítica, né, a esse reducionismo, por quê? Porque ele pensa que Marx não pensou, né, nessa formação social, não pensou na complexidade que se dá essa formação social. E aí, mais uma vez, nós voltamos ao texto 1, porque o texto 1 justamente fala sobre essa complexa relação. Né? Então, ele recorre a um outro autor, chamado Althusser, né, para tentar explicar a ideologia. E para Althusser, essa ideologia é algo já internalizado. Para ele o problema era o seguinte: existia uma primeira ideia que era funcionalista demais, dava na função, e uma segunda ideia que era ortodoxa demais. Então o que Althusser faz? Althusser recorre, né, a Freud e a Lacan, né, ele busca termos aí de Freud e Lacan, ele busca em Freud a interpelação e em Lacan ele busca o posicionamento, e ele gera então um novo foco. Esse novo foco coloca o que? Coloca o problema do sujeito para ele residia nos processos psicanalíticos. Só que Sturt considera, né, ele recorre a Althusser, ele aceita as críticas, mas para ele essas críticas elas não reduzem e não eliminam a ideia inicial da teoria. Elas não servem para anular a ideia inicial. Essas críticas que ele aceita, que ele aceita, mas que ele diz que não anula a ideia inicial, para ele, né, são distorções que são feitas. Ou seja, são criadas distorções. Essas distorções, né, as distorções científicas, impossibilitam que esses teóricos pensem fora da caixinha, que é o que ele quer nos dizer. Ele busca então no texto, depois disso, nos apresentar o que é a troca de mercado e o que é a produção capitalista. Para ele, essas duas possuem uma equivalência, né, possuem uma igualdade. O mercado proposto por Marx está nos ideais de liberdade, de igualdade, de propriedade e de Bentham, que é um termo que ele usa, que nós temos nos dias atuais. Então, ou seja, todos esses conceitos que nós trabalhamos, essas propostas que nós temos, geram o mercado que foi proposto pelo marxismo, por Marx. Com essa proposição de mercado, Marx cria o território da ideologia, que é justamente onde Sturt quer chegar. Então ele trabalha o marxismo, trabalha as ideias do marxismo, aponta as falhas para se poder chegar na ideologia. E para Sturt, assim como o circuito capitalista explica a produção, o consumo e a reprodução, a linguagem explica as coisas que são representadas. E aí, mais uma vez, nós voltamos no texto 1, onde ele diz que a linguagem discursiva, ela cria algo. Né? Então, essa linguagem explica essas coisas que são representadas. Sturt quer nos mostrar que nenhum discurso está inteiramente inadequado, já que não há relações fixas e inalteráveis dentro de um referencial ideológico. Lembra que ele disse que tudo é dinâmico, tudo muda conforme o tempo? Pois então, esse discurso que não é inteiramente inadequado é o que Marx chama de unilateral, de relato unilateral, quando somente um ponto de vista é reproduzido. A partir do momento que nós vemos diferentes pontos de vista, nós já não criamos esse relato unilateral. Aí sim, nós temos então novos pontos de vista, novos relatos que podem então construir esse ideal.
esse discurso, esse relato unilateral, ele é sempre uma distorção. Porque afinal ele é sempre uma explicação parcialmente adequada. Ele não é uma explicação completa. Já encaminhando para o final do texto, né, Stuart resolve fazer uma análise, então, com base nas críticas e teorias mais avançadas que ele tem à disposição. Então ele começa dizendo que as relações, elas são reais, elas não são ilusórias. E as relações econômicas, elas estão imbuídas de discurso ideológico. Ele constata que as teorizações sobre ideologia feitas na atualidade, elas são incompatíveis com o que Marx propôs. Ele percebe que cada grupo carrega sua ideologia, né? O que nos dá, então, identidades sociais diferentes, várias identidades sociais. E essas identidades, elas provocam efeitos reais, pois nós agimos conforme as definições que nós possuímos, que nós temos, conforme as identidades que nós assumimos. São essas identidades que determinam as nossas ações. Além disso, ele fala sobre uma ideologia ligada a ideias e classes dominantes. Então ele usa Lacan para quebrar o pensamento de ideias particulares e permanentes. Para ele, as ideias são construídas coletivamente, por meio do discurso, por meio da linguagem. E é essa linguagem, independente da classe que ela pertence, é ela que cria essas relações. Podem ser relações de subordinação, relações de poder, relações de revolta, relações de manipulação, independente. É essa linguagem. Essa linguagem, ela faz os homens se movimentarem, né? Os indivíduos se movimentarem. Ou seja, a partir do momento que os indivíduos se movimentam, eles criam críticas, e essas críticas são críticas relacionadas aos conceitos que são tentativas de implementação, de implantação, na verdade. Então, algo que era secundário passa agora a ser primário. E por fim, ele constata que essas relações são complexas e difíceis de serem rompidas, que elas geram indivíduos contraditórios. Esses indivíduos contraditórios, eles são conhecidos também como senso comum. Justamente por essas relações serem complexas, né, que elas já são determinadas. São relações de mão dupla. São constituídas por um aparato econômico, a fim de sempre garantir um bom resultado. Assim se dão essas relações complexas. Por serem complexas, essas relações, as teorias não são científicas, na verdade, por não conseguirem expor antecipadamente a uma ação econômica os resultados políticos. Ou seja, onde está a cientificidade que não consegue, então, já prever esses resultados? É isso que ele questiona. Stuart vê como uma falha, né, a proposta de conceber a ideia de um sistema fechado. Esse ideal para ele é ilusório, porque mais uma vez ele volta na concepção que já foi apresentada, de que as relações, elas não são ilusórias, elas são reais demais. Assim como o mercado é real. E o exemplo que ele dá é o feudalismo. O mercado é tão real que o feudalismo acabou.